Tudo certo? Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 13 de outubro de 2016, uma quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.905, 7 páginas, 56 logias, 24 máximos. O tema é belicismo religioso e especialidade para patologia. Quem escreveu o verbete é o professor Geraldo Hillesheim. Vamos conhecê-lo um pouquinho. Ele é funcionário público, federal, técnico em eletrônica, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, é voluntário da Conscienciologia desde abril de 2015, tenepsista desde 2010 e professor de Conscienciologia desde outubro de 2015. Então vamos à definição do tema. O belicismo religioso é a condição ideológica, patológica e anacrônica da consciência intra ou extrafísica, gerada a partir da associação do temperamento beligerante à crença teológica, provocando comportamento radical, comocional, irracional e violento, manifesto em disputas, terrorismos, guerras, genocídios e matanças em nome de Deus. Na pensenologia destacamos o holopensene teobelicista, o holopensene da intransigência religiosa, o holopensene segregacionista, a necessidade dos pensenes cosmoéticos da convivialidade sadia. Em fatologia destacamos a intolerância belicista religiosa, o fanatismo bélico religioso, a fé justificando a guerra, a perseguição aos cientistas sob pretextos religiosos, a tentativa da Primavera Árabe em defesa do Estado laico, a superação da religiosidade beligerante por meio da descrenciologia cosmoética. Em parafatologia, os bolsões holopensênicos teobelicistas, o estigma grupocármico multiexistencial do uso de armas, o estigma grupocármico das beatices irracionais repercutindo multidimensionalmente e a saída do belicismo religioso a partir do parapsiquismo lúcido assistencial. Em taxologia, destacamos ali 22 exemplos, indicadores da convergência do modus pensante das consciências religiosas e belicistas. Em morticídio, temos 29 exemplos de conflitos promovidos por desavenças religiosas ao longo dos séculos. Depois, no item pena de morte, temos 7 países islâmicos perseguidores de consciências ateias divergentes do pensamento religioso vingente, executores da pena de morte. E temos depois aqui alguns argumentos que vale a pena vocês verem na terapeuticologia, para-direito e transmigraciologia. Na remissiologia, vamos destacar 5 verbetes: autopacificação teática, doutrinação, holomaturologia, passe pensene e templariologia. A religião, o poderio bélico e a fé cega constituem megapatologias a serem extirpadas por meio da reeducação consciencial, utilizando o princípio da descrença como norte evolutivo.
Você ainda defende com unhas e dentes as crenças pessoais de natureza religiosa e belicista? Admite a utilização da descrenciologia na condição de vacina antidogma? Então, temos na bibliografia 5 referências. Vamos à mega análise com a equipe da Enciclosapiens. Crença, guerra, violência, ideologia, imposição, genocídio, fanatismo, interprisão, segregação, subcerebral, beligerância, intolerância, teobelicismo, baratrosfera, puritanismo, parapatologia, reurbanização, pacifismologia, descrenciologia e autocosmoeticologia. Então, antes de começar, nós vamos falar de um curso que está bem integrado ao tema de hoje, que é a reciclagem da pensenidade religiosa, que vai acontecer aqui no CAEC no próximo final de semana, 14 a 16 de outubro de 2016. Então, quem tiver interesse ainda, dá tempo de se inscrever. Vocês entram em contato com a ACIP, que é 55 45 2102 1421 ou 45 2102 1422. Tá certo? Então, ainda dá tempo de participar do curso. E também uma coisa muito importante para trabalhar com esse holopensenes é a TENEPS. Então, a TENEPS é uma grande ferramenta que nós temos. Então, no final do ano, aqui no CAEC, vai ter o 12º Fórum da TENEPS. Então, 16 a 18 de dezembro de 2016. Então, tem uma série de atividades, vai ter um complementário temático, que eu até vou estar presente também. Vai ter o lançamento do livro Teáticas da TENEPS. Então, vale a pena vocês se inteirarem mais da programação. Vocês podem entrar no site do CAEC e ter essas informações. 45 3525 2652, telefone do CAEC. E é interessante que, para quem está aí de fora, é que esse evento vai ter transmissão online também. Então, vocês podem, às vezes, quem não tiver condições de vir a Foz do Iguaçu, vai poder também acompanhar. Então, essas informações todas vocês pegam no site do CAEC. Então, vamos começar agora com o belicismo religioso. Professor, então nos diga, o que te fez se interessar por esse tema? Então, boa tarde a todos os tertulianos, teletertulianos, e eu gosto de dizer também os paratertulianos, né? Eu falo sempre deve ter bastante aqui. Esse tema, na realidade, eu tentei escrever alguma coisa para fechar um ciclo, né, da minha pesquisa, né, que começou lá atrás, quando eu escrevi o primeiro verbete, que foi o verbete do Templariologia. Depois, um segundo verbete, que seria a corrida armamentista. E agora esse verbete que você junta os dois, né, que é o belicismo religioso, que tem um pouco de cada um, né. E com isso é uma tríade, né, são 3 verbetes que eu tentei juntar tudo isso daí numa situação só, para acabar com a história toda, né? Na realidade, esses temas já estão na minha vida há muito tempo, né? Como eu já havia falado anteriormente aqui em outros verbetes. O meu grande dilema, quando eu tinha 10 anos, era saber se eu ia para o quartel ou para o seminário, né? Se eu ia ser militar ou ia ser padre. Então, desde cedo, essa temática estava na minha vida. Além da minha personalidade, que às vezes ela se torna um pouco irracível por causa de alguns detalhes mais, né? Que eu sou bastante pavio curto às vezes, né? Então a gente trabalha isso daí também para tentar melhorar todo esse processo. Então, basicamente, foi por isso que eu escrevi esse tema, né? E também, né, de alguma forma, para fazer as recomposições necessárias, né, do ponto de vista da extrafisicalidade, né, dos processos todos que a gente passa por aí, questão de grupo kármico, enfim. Então, é por isso. Uhum. Então, vamos começar atendendo Conceição dos Ouros, que é a nossa amiga, que está de lá, mas não está sempre presente. Ou aqui, ou de lá, ela está sempre firme, né? Vamos lá. Na Fatologia, na página 38, na 4ª linha, então, logo na primeira página, poderia comentar sobre a Inquisição Católica
e, na sequência, a fogueira enquanto estigma da incremência cristã? Sim, posso comentar, sim. A Inquisição foi talvez uma das coisas mais vexatórias que aconteceram na história do Ocidente, né? E como forma diria assim, uma situação realmente terrível, né, que aconteceu. A Inquisição Católica, hoje eu até estava lendo isso aí, foi bem mais forte aqui na Espanha, em Portugal, também principalmente na Espanha, com Torquemada, né? E eles tinham não somente o fato de extirpar a questão do ser humano, né, de colocar uma política do medo sobre essas pessoas, além do que, no fato da fogueira, eu coloco aqui que é estigma da inclemência cristã. Por quê? Porque, na realidade, a fogueira ela tinha como função não somente destruir o soma, mas extirpar também tudo que se relacionasse com a pessoa, justamente por causa da ideia dentro do catolicismo, né, da religião cristã, do juízo final. Porque para o cristão, né, para o católico, você não reencarna, você ressuscita, né? E no final dos tempos você vai ressuscitar de corpo e alma. E a pessoa que ela vai ressuscitar e foi um bom cristão, ela vai ter o céu como eternidade, como presente, né? Isso aí na cabeça da doutrina cristã. E as pessoas que, de alguma forma, não dançaram conforme a música, né, elas vão ser banidas eternamente também de corpo e alma. Então, no momento que você queima a pessoa, você está eliminando qualquer vestígio, né, dessa pessoa, e ela não tem nem como ressuscitar para ter o seu castigo ou a sua felicidade eterna. Isso daí na cabeça da pessoa. Uhum. Né? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso aí. Né? Vamos agora para a fatologia, que é na próxima página. Página 29, quarta linha. 39, desculpa. Poderia argumentar sobre as interprisões grupocármicas multisseculares, em base coletiva, de países predominantemente belicistas? Poderia citar algum exemplo? Olha, é um país que eu sempre reflito, ele não é totalmente belicista, mas ele tem algumas nuances, né, de belicismo dentro da religião, que é no Tibete. Né? Se você observar o Tibete, eles foram invadidos pela China, né? Eles tiveram que deixar toda uma cultura para trás, né? Tiveram que fugir, justamente porque, por mais que eles admitissem essa questão, algumas questões que até, de alguma forma, a gente, como conscienciólogo, até estuda, mas eles, por exemplo, eles não gostavam de estrangeiros. Né? Você, como estrangeiro, você não podia viver no Tibete, né? E se eles pegassem você lá dentro, eles gentilmente te conduziam até as fronteiras. E também o fato, por exemplo, de os ladrões, né, os bandidos lá, eles tinham mãos cortadas, por exemplo. Né? Então, existia também a questão da mutilação, da violência física. Né? Uma ideia apenas, né? Porque ele era um país extremamente fechado. Né? Então, eu vejo que essa história da China invadir o Tibete, apesar da questão política, também existe algum viés de grupo carmalidade, né? Até para eles se abrirem, sei lá, alguma coisa parecida. Né? A outra também, de um modo que é mais condensado, também é o Oriente Médio, né? Com a religião do Islã. Né? A gente vê hoje, eu analiso que esse povo que está hoje ainda brigando de forma medievalesca no Oriente Médio, eles são com os réus ressomadas, né, da época das cruzadas. Né? Uhum. Que eles tiveram talvez uma nova oportunidade de vir num mundo um pouco diferente, né? E mesmo assim, né, eles ainda estão, de alguma forma, brigando e tentando chancelar uma ideia meio estapafúrdia. Né? Para você ver que tem componentes, por exemplo, do Estado Islâmico que foram ressomar bem mais longe do Oriente Médio do que
do que o povo lá. E muitos voltam. E voltaram, né, Voltam, agora nascem com lá, essas nascem no ideias da Ocidente, jihad, isso é. lá com todo o conforto. Exatamente. E volta. Né? Isso aí é muito Então é uma forte, coisa né? bem interessante isso daí. Então, eu só tenho, para quem às vezes está ouvindo e não conhece, a gente recomenda a leitura de 2 livros, né? O Homo Sapiens Urbanizatus Tá. e o Homo Sapiens Pacíficos, que eles justamente dão a apresentação dessa tese, dessa teoria da Consréel. São essas consciências que estão muito tempo sem ressomar no extrafísico, muitas vezes, como você falou, né? Lá na época das cruzadas, nascem de novo e a cabeça delas está com essa cabeça. Ainda está alterada, né? Então, tem toda uma teoria por trás, que a gente não vai aprofundar aqui agora, mas que vale a pena, quem quiser se aprofundar, tem esses 2 tratados aí. Sinergismologia, na página 39 também. Poderia ampliar o último sinergismo, a necessidade do sinergismo compreensão-paz? São 2 coisas que evoluem, né? Quando você consegue compreender o outro, é porque você já tem um nível de pacificação interna, né, suficiente para entender que o teu ego não é o prioritário. Né? Então, a compreensão, ela leva à paz. Né? Ela de alguma forma, ela potencializa as ideias de pacificação, porque eu não consigo admitir uma pacificação grupal, né, planetária, se não começar pela compreensão e principalmente pela pacificação íntima do indivíduo. Né? Então, no momento que você começa a ter empatia pelo outro, começa a admitir, né, que o outro tem ideias que não são as mesmas que você, mas de alguma forma você começa a entender que isso daí é uma questão que vai além da bordona, né? É aquela questão do binômio admiração-discordância, né? Perfeito. Você começa a entender que o processo de paz ele parte justamente, né, do processo da empatia. Né? Saber lidar com as diferenças. As diferenças. Polinomiologia, na página 40, vamos andar mais uma página, na 5ª linha. Poderia expandir o polinômio paixões religiosas, perseguições religiosas, violência religiosa, submissão forçada? Veja, acho que tudo começa com um senso de voluntarismo deslocado, né? Da consciência querer fazer alguma coisa, né? Mas ela não ter o subsídio necessário para entender o processo. E daí você, né, se desvia, né, do problema. Quando você é apaixonado por alguma coisa, você não está, né, agindo racionalmente, começa por aí. Né? É bom a gente ter o sentimento é útil, né, e é pelo sentimento que a gente evolui também. Mas agora a paixão é justamente o desequilíbrio, né, da pensenidade, né? Isso que fala, a paixão é cega, né? A paixão é cega. Cega e a pessoa não vê os detalhes. E depois, essa paixão que você tem, né, pela religião, né, pelas ideias que a religião te incute, e principalmente para algumas pessoas, porque assim, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né, o que a gente está falando aqui não é do belicista, né, e nem do religioso. Tem belicista e tem religioso. A gente está falando aqui de uma porção, que é o belicismo junto com o aspecto religioso. Você junta as 2 coisas, né? Porque nem todo belicista é religioso e nem todo religioso é belicista. Mas quando você se apaixona por essas ideias, a ponto de você querer incutir na cabeça das pessoas, escravizar as pessoas e fazer com que as pessoas vivam da mesma maneira que você começa a vivenciar, né, essa religiosidade de uma forma violenta, por isso as perseguições. Tá? E a violência religiosa. Com tudo isso, você leva uma submissão, né? A violência, a religião, o egoísmo da pessoa que quer escravizar, né? Que quer colocar uma ideia, né, a ferro e fogo, você leva a uma submissão, que normalmente ela é forçada, que foi a ideia da Inquisição. Né? A Inquisição, o que ela fez? Ela quis incutir nas pessoas o medo. Eles não estavam muito interessados em salvar, né? Se você pegar alguns livros, eles dizem, eu não estou interessado em salvar a alma de ninguém. Né? O negócio aqui é manter o status quo,
né, político e social daquela época, né? Tá entendendo? Então tinha esse viés. Então a religião, né, quando junta esse processo emotivo, emocional, comocional, ela, né, ela se perde no fundamentalismo. Vamos para São Paulo agora. Estrangeirismologia, página 38. Poderia comentar sobre o UFC dentro de igrejas evangélicas no Brasil? Isso daí foi apenas um recorte que eu fiz, um cosmograma lá, que como eu estava pesquisando o tempo, eu achei interessante colocar, que tem alguns lutadores de UFC que eles gostam de subir ao ringue com música gospel, né? Entende? Exaltando Jesus. Tem outros que acreditam, por exemplo, aqui, isso aqui é no Brasil. Tem no Canadá, eu não quis colocar essa questão do Canadá porque eu não achei mais a fonte. Eu li e daí não achei. Mas, por exemplo, tem igrejas no Canadá que a igreja é dentro do tablado, né? Eles têm um tablado lá para eles, né? Olha, essa também nunca tinha visto. Eu achei bastante interessante. E então eles associam muito essa questão aí do guerreiro em nome de Deus, né? Então eles estão lá normalmente são de alguma crença evangélica, né? Eles estão lá para mostrar que, né, a fé e a religião, né, a fé e a briga tá junto, né? Esse aí mostra bem essa junção. Mas se você pesquisar, se você quer aprofundar o tema, essa pessoa, se você Põe entrar Google, lá né? no Google, né, e colocar isso aqui, vai aparecer certinho A fonte, né? A fonte, é. Na Pensenologia, na página 38, então vamos voltar para a primeira página. Final da quinta linha. Poderia relacionar a necessidade dos pensênios cosmoéticos da convivialidade sadia com o tema do verbete? Eu acho que a questão, né, dos pensamentos cosmoéticos, ele vem justamente da parte do binômio admiração-discordância, né, que eu falei anteriormente. Uma coisa é você ter o pensamento religioso. O pensamento religioso, na maioria das vezes, ele não é cosmoético, né? As pessoas acham que porque elas estão pensando em Deus, né? Elas acham que é ético você pensar em Deus. Eu muitas vezes acredito, né, admito, e é uma hipótese que eu levo em consideração, é que o grande erro da humanidade foi justamente fazer uma natureza transcendental da religião, né? A religião ela é só intrafísica, né? Os moldes da religião são políticos, né? Agora, quando você exalta isso daí, você leva essa ideia achando que você precisa religar alguma coisa, você já tá ligado, né, ao cosmos, você não precisa religar mais nada, entende? E essa é uma ideia meio alterada, meio torpe do processo, que acha que, né, você precisa religar, por isso que a religião sustenta isso, né? E quando você trabalha, quando você começa a refletir sobre a cosmoética, você percebe que isso aí não coaduna, são duas coisas que não estão juntos, né? Então, a partir desses pensamentos, a partir da reflexão que você faz e da mudança interna, da mudança de ego, né, você começa a entender o processo de convivialidade, né? Entende? Passa, eu acho que tudo pelo processo de você saber entender o outro, saber respeitar as ideias dos outros e partir adiante, né? Que é bem o contraponto, né? Justamente Sim, é o que falta, né? Sim, é o que falta no belicismo, esses pensamentos cosmoéticos de conviver de uma forma sadia com os outros. Sim. Fatologia, agora vamos para a página 39, final da segunda linha. Poderia comentar os doutrinamentos bélicos proferidos na capelania? Essa aí é a história do padre que vai abençoar o canhão, né? Eu acho que é bem isso aí. Eu já escrevi sobre isso nos outros verbetes, tá? Mas é a ideia, por exemplo, de você ter acho que é no Colorado, nos Estados Unidos, eles têm uma base da Força Aérea, e eu acho que a igreja deles é maior do que a base, tá entendendo? Uma coisa absurda, né? A catedral que eles fizeram lá. E você tem lá padres, né, que estão incentivando essa forma de viver, né? Entende? Então, é mais ou menos por aí. Fatologia, continuamos na fatologia, agora na sexta linha.
Poderia comentar sobre o sorteio de arma em igreja batista estadunidense? Essa aí também foi outro recorte que eu fiz, tá? que eu pesquisei, que eu achei esquisito. É que dentro de uma igreja batista americana, eles estavam, né, sorteando um rifle, né, entre os fiéis deles, justamente para manter o processo bélico lá, né? Tá entendendo? É só isso. Também, se pesquisar, também vai aprofundar. É uma notinha pequenininha, mas eu achei interessante justamente o antagonismo da ideia. Né? Você está lá para, entre aspas, pregar a paz, mas você está dando um rifle que é para dar um tiro na pessoa. Então, esse verbete que eu escrevi, ele tem essa característica da ambiguidade. Né? Então, eu quis realçar nessa questão da fatologia justamente a ambiguidade entre o cara entrar numa igreja, teoricamente, para, né, conviver, para viver de uma maneira um pouco mais serena, e o pastor lá está oferecendo um rifle para, quando ele sair de lá, dar um tiro em alguém. Né? Porque você não consegue desassociar a questão da arma, né, e da morte. Né? Entende? Quando você tem uma arma na mão, né, teoricamente, você está querendo dar um tiro em alguém. Né? Vamos continuar com São Paulo. Fatologia, página 39, 9ª linha de baixo para cima. Poderia discorrer sobre os estigmas sexomáticos aplicados em nome da religião? Esse daqui, na realidade, é mais a questão da infibulação, né, que acontece nas meninas, né, que nascem, principalmente na África, né? Eles nascem na religião islã e eles têm, as meninas têm o clítoris cortado, né? Muitas vezes a vagina também é costurada, né? Tudo isso aí em nome, né, de Deus. E você tem também na religião judaica o corte do prepúcio, né? Que seria agora me faltou a palavra aqui, circuncisão, né? Cortar ao redor. Também é um tipo de mutilação, né, porque eles acham que com isso, né, a situação lá fica mais limpa, né, tem limpeza. Tem um processo muito complicado com a questão da pureza. Né? Então, na religião judaica também acontece isso aí. Higiene também, né? E se você pegar na religião cristã, né, você tem, no caso aqui, isso aí acontece principalmente nos mosteiros, né, e acontecia mais na Idade Média, é que você se açoitava, né, para você se purificar do sexo. Né? Entende? Acontecia bastante isso daí, né? Você fazendo um autoaçoite, né, para você evitar os pensamentos impuros. Acho que é isso daí. Fatologia, página 39, final da 9ª linha de baixo para cima. Poderia esclarecer as penalidades estigmatizantes utilizadas no Tibete budista? Já tinha comentado do Tibete? Já falei do Tibete, que é justamente essa questão aqui da violência física. Né? Você lá, né, também eu acho ambíguo, porque se eles pregavam a serenidade, pregavam o nirvana, pregavam a paz, né, a pessoa não era reeducada, ela tinha a mão cortada. Então, eles usavam a educação a partir do medo, a partir da violência física. Né? Patologia também na 6ª linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre a perseguição de albinos na Tanzânia para sacrifícios humanos? Isso daí aconteceu aí, né, acho que foi eu também fiz um recorte, foi na década de 90, se não me engano, 2000, né, que teve algumas tribos lá que eles pegavam essas pessoas, né, que eram diferentes, né, porque lá a pele é negra, né, então a pessoa nascia branca, eles pegavam para fazer sacrifício, né, entende? Era uma pessoa não grata, né, justamente por causa da religião. Mais uma vez, a questão ambígua, né, de você não aceitar a diferença. Né? Fatologia na página 39 também, agora no final da penúltima linha. Poderia ampliar a superação da religiosidade beligerante por meio da descrenciologia cosmoética? Eu acho que a única saída que a gente vê quando você trabalha com a religião é justamente você mudar a fé pelo princípio da descrença, né?
você não ficar pensando simplesmente nos dogmas e mudar para as verpons. É você trabalhar com a pesquisa, né? Trabalhar com a reeducação, né? De uma maneira um pouco mais científica, um pouco mais sensata, vamos dizer assim. Está entendendo? Eu vejo que no meu caso, uma das coisas que me fizeram, né, vir cá dentro da Conscienciologia foi o princípio da descrença. A primeira vez que eu cheguei aqui em 2009, o professor Waldo falou para mim, Geraldo, não vá no meu bico. Está entendendo? Não acredita em nada, você questione tudo, você debata tudo, você pergunte tudo, né, porque só assim você vai crescer como consciência. Né? E eu levei isso aí a sério e foi uma das coisas que me fizeram justamente modificar esse pensamento religioso que eu tinha. Né? Porque uma das grandes, uma segunda coisa que a Conscienciologia me ajudou foi justamente parar de pensar em Deus. Né? Eu entendi que Deus é mateológico, né? Se existe o primo pensene, né? A primo pensenidade é mateológico. Eu tenho tantas coisas para me resolver agora, né? E eu só vou resolver pesquisando, eu só vou resolver evoluindo. Então, o que eu tenho que ficar pensando em Deus? Tá? Se Ele criou, está criado. Agora, nós temos que continuar essa criação evoluindo e fazendo, né, o ambiente que a gente vive um pouquinho melhor. Né, modificando, né, as condutas violentas, né, e extirpando realmente essas condutas violentas. Porque a descrenciologia ela não vai somente atuar numa questão questão racional. Ela vai te trazer também a pacificação íntima, que acho que é o mais importante de tudo, porque daí você vai evitar de fazer, de consecutar os mesmos erros que você fazia no passado. Eu acho que é mais ou menos isso aí. E a questão da experimentação é muito séria, né, Sim, Geraldo? com certeza. E eu vejo, por exemplo, a experimentação da energia é muito séria. Sim. Porque a pessoa começando a experimentar as energias, ela naturalmente ela vai vendo os efeitos. Então, essas aparentes incoerências entre o que você fala e o que você faz, né? Por exemplo, você vai falar de paz e vai exaltar a guerra. Uhum. Então, isso energeticamente isso começa ficando meio óbvio para a própria pessoa. Essas incoerências vão ficando cada vez mais claras. Eu acho que isso que também é a grande diferença. A descrenciologia ela ajuda na incoerência. Experimente. Ela te torna mais coerente com os fatos. Porque né? você experimenta, você vê por você. E é uma das coisas que supera também a questão da religiosidade, né? Beligerante ou não, é a TENEPS, né? Indo dentro dessa linha. Isso que eu juntei a TENEPS com o curso da pensamento. Não, justamente, você não precisa mais ir na igreja rezar. Né, você fazendo TENEPS, porque você está vendo as mazelas da consciência, né, você está se doando, doando, né, está se doando, fazendo todo o processo para melhorar, para melhorar a humanidade. Já que está se falando Sim, em paz e guerra, você usa aqui, né, tanto no paradoxo da paz a partir da guerra e o mito da paz a partir da guerra. Sim. Isso existe até o princípio daquelas latino que se queres a paz, prepara a guerra. Exatamente. Mas eu queria que você ampliasse mais a questão da teoria da guerra justa. Pois é, a teoria da guerra justa, quem escreveu a primeira vez foi Agostinho, né? E todo mundo passou a acreditar nessa ideia que você precisa dar um tapa na cara do outro, se a outra pessoa te bater, que é justo você revidar, e muitas vezes é justo até, não é a questão do revidar, mas é justo você atacar para manter o teu status quo, né? Entende? Isso é verdadeiro, é real, você pode fazer isso em nome de Deus. Né? Está entendendo? O grande problema é você trazer essa cultura e você ficar nesses anacronismos. Né? Hoje em dia, se você observar o grande problema da cruzada, né, da cruzada perpetrada aqui pelos Estados Unidos aí, a partir do 11 de setembro, é justamente isso aqui, eu vou atacar, né, para evitar que alguém me ataque primeiro. E isso daí pode ser uma situação convicta. Eu posso fazer isso realmente porque eu estou correto, né, nessa ideia e estou simplesmente fazendo a proteção do processo. Começou lá antigamente, né?
Sim, mas começou lá com Agostinho, Sim, né? sim. E foi justamente por quê? Por causa que foi uma ideia que surgiu por causa da questão, né, de Jerusalém, que foi tomada pelos Sim, árabes, o início aquela da coisa toda, retomada. né? O que deu início. Hoje a gente vive, infelizmente, todas essas guerras que a gente vive também, isso é uma hipótese, né, que eu trago, é justamente, começou lá 800 mil anos atrás com as cruzadas. Né? Então, você só está revivendo novamente todo esse processo aí, e a sociedade ocidental ela está vivenciando, principalmente na Europa, né, essa questão das reurbanizações, essa coisa toda, mas junto com isso, o processo que foi iniciado lá atrás, né? E ainda não terminou. Né? Ainda não terminou. Porque, você veja, né, eles atacam, daí a França volta lá e dá tiro neles lá. Daí eles vêm e explodem bomba na França. A França, né, que foi uma das primeiras a ir lá brigar. Então, você vê, ainda está aí. Na Síria, né, continua aquela coisa. Continua esse vai e vem. E isso tem que acabar. Né? Aproveitando aí também o item morticínio. O item morticínio. Morticínio. Se fala em várias situações e eu não tenho conhecimento, não me recordo ter estudado na história a questão dessa guerra romana-judaica que se fala aí. Podia dar alguma guerra romano-judaica? Isso aí, na realidade, são várias rebeliões, né? No começo, lá, quando Roma invadiu a Judéia, né? A Palestina, na época. Né? Então, isso daí também ela tem a ver com religião, por quê? Porque naquela época, o judeu estava justamente esperando o Messias. E o Messias, para eles, era a pessoa que iria comandá-los, né, na briga contra os romanos. Né? Porque se você pegar na história, né, falando da questão bíblica, né, eu não quero entrar muito nessa seara, porque para mim é mitologia, né, toda a Bíblia é mitológica, mas se você olhar lá, os guerreiros de Israel nunca foram vencidos, né? E nessa época aí Roma invadiu a Judéia. E então o Messias seria realmente o libertador, né? E tudo lá tinha cunho religioso, né? Todo o processo era religioso. Né? Isso também remete na situação lá da libertação, né, do Egito, aquela coisa Sim, toda. Então, apesar de que historiadores falam que essa questão do Egito aí, eles levaram 40 anos para sair todo mundo, né? Moisés é mito também, na minha interpretação. Entende? Eles levaram 40 anos para sair, tudo, então tem todo isso aí. Porque você tem que lembrar o seguinte, lá naquela região, isso aí, antes de qualquer formação de país, tinham as cidades-estados. Então, cada cidade-estado tinha um deus. Então, quando eles brigavam, o que acontecia? O deus da minha cidade acabou com o deus da sua cidade. Então, agora você vai rezar para o meu Deus. Está entendendo? Então, você sempre tinha nas guerras uma conotação religiosa. Né? Está entendendo? A subjugação. De subjugação. Tá. Aqui também você cita várias rebeliões aqui na China. Eu só queria perguntar se essa rebelião Shimabora também é da China ou de onde é que é? Deixa eu ver aqui, Shimabora, você está falando. tem várias. É na última página, né? É o número 24. 43, o número 24. Deixa eu só pegar aqui. 300 mil mortes de cristão. Porque aqui não consta, Cristãos. as outras são citadas que é na China. E Essa aqui foi uma lista que eu fiz, na realidade, 24, né? Shimabora. Pelo nome, parece ser chinês também. Não, é japonês. Esse aqui foi no Japão. japonês. Esse aqui foi no Japão. Tá bom. Né? Que lá teve um problema sério lá, até com portugueses, se não me engano. Né, teve alguma questão lá na época da no Japão. conquista. Shimabora. Tá bom. Shimabora. Essa aqui, na realidade, eu quis elencar, né, e mostrar que o processo do bilicismo religioso, ele não está simplesmente, vamos dizer assim, numa região, né, ou ela faz parte de uma religião apenas, né? Você vê que em todo o globo o pessoal briga por causa de Deus, né? Até os astecas. Não, é tudo. Se você pegar os astecas, é uma coisa que faz a gente pensar, porque, veja, eles não tinham contato, né, com a civilização ocidental.
né? Eles estavam aqui nesse mundinho. E mesmo naquela época, eles usavam essas artimanhas, né? De manter o status quo e manter o poder a partir, né, do medo. Eles pegavam os prisioneiros e decapitavam, né? Então, normalmente decapitavam em cima das pirâmides, né? E jogavam o corpo para baixo. Eu acho que está nessa linha aqui, na parafatologia, página 29, final da terceira linha. Poderia explicitar a paracanga religiosa? Então, é justamente... Eu falei, está na linha, por isso que é justamente eu isso fui aqui. na onda. A paracanga religiosa, ou a canga religiosa, eu acho que é o aspecto da consciência de querer escravizar, né? Quando você evolui, você justamente perde essa necessidade de querer fazer com que o outro seja o seu escravo, né? Então, a canga religiosa, a paracanga religiosa, é simplesmente um mote para dentro da loucura da consciência, ainda egocêntrica, ainda primária, de querer dominar, né? Ela não entende que a consciência ela precisa cooperar e não dominar, né? Cooperação é diferente de dominação, né? Você coopera, você nunca vai evoluir sozinho, né? Porque você sempre tem alguém que sabe um pouco mais que você e você sempre aprende com alguém. E quando você está nesse processo, né, ainda primitivo, né, você pensa que você é o centro do mundo, né? E você quer viver com alguns privilégios, você quer viver com algumas benesses, então você usa, talvez, o medo primário do indivíduo, né, enquanto homo sapiens, né, do religioso, do transcendente, e mantém, né, essa situação de escravização, né, que é a pior de toda, né? Tá entendendo? Você coloca aquela bolona bem grande no pé da pessoa, essa bolona se chama fé, né? Oi, eu gostei Oi. muito do teu verbete. Obrigado. E me interessa aqui na página 43, terapeuticologia, e nessa linha você falou do princípio da descrença, né? Tá. Aí eu fui procurando detalhes né, no processo de reciclagem, né? Aí eu vi aqui, exercitando a verbação exemplarista, reconhecer os auto-enganos, reeducação antidogmática e construção da pacificação íntima. Uhum. Para mim, assim, é muito retórico, né? Assim, tu teria assim como detalhar melhor esse teu processo, que, né, assim, mais detalhes. Você quer mais detalhes da minha reciclagem? Da tua reciclagem, sim. Como é que tu como é que foi trabalhando isso? Como é que eu estou trabalhando, né? Sim, o princípio, o processo, né? O processo inicial. O processo inicial? Você se deu conta. Que eu me dei conta. Primeiro, a gente se dá conta. Daí depois, Sim. assim... Tá, mas agora, qual dos quatro que você quer saber que eu me dei conta? Na terapêutica, a gente usa muita técnica, né? Sim. Tá. E aí você, né, no processo... Eu acho que foi uma das técnicas que eu usei, né, foi a questão de refletir, né, aquilo que os amparadores me mostraram. Tá? Eu sempre fui muito bem amparado. Né? Tá? É um processo contínuo. Eu acho que eu estou na aprendizagem desse processo contínuo. Claro, isso aí não tem fim. Né? Não tem fim, a gente está assim. Evoluindo. Mas, agora, eu usei muito a questão da reflexão. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer psicoterapia. Né? Eu parei de reclamar na fila do banco. Tá? Eu comecei a fazer TENEPS, acho que o diferencial maior de tudo foi a TENEPS, né? Enquanto ferramenta, né, de me ajudar a evoluir. Né? Eu também tenho essa ambiguidade, por mais que eu tenha esse temperamento explosivo, né, isso daí faz parte, talvez, né, de anos e anos dentro do belicismo, eu tenho a facilidade de ter empatia. Então, isso também me ajudou bastante, tá entendendo? Como processo de evolução, de saída. Né? E daí você, a partir da reflexão, você começa a pesar as coisas. E você percebe que você consegue muito mais coisa conversando do que gritando.
Sim, claro. Tá entendendo? Não sei se... Sim. Isso daí aconteceu comigo, porque eu era um cara bastante reclamão, né? Eu não tinha paciência na fila, né? Eu destratava o caixa, né? Eu achava que o caixa tinha que me servir, tá certo? Na fila do banco, supermercado, tudo mais, tá? Então, eu acredito que a minha pacificação íntima, ela se deve, né, à reflexão, né, ela se deve à TENEPS, ela se deve à descrenciologia, a gente trabalhando essa antidogmaticologia, né, do ponto de vista teático mesmo, né, de tentando viver aquilo que você fala. Eu não consigo, isso aí é personalidade minha, eu não consigo falar aquilo que eu não vivo. Está entendendo? Né? Você não me conhece e tal, eu estou te vendo aí pelo menos nessa vida a primeira vez, não sei nas outras, né? Mas nessa vida a primeira vez, mas eu sou assim, entende? Eu vivo aquilo que eu falo, né? A questão da verbação. É uma das coisas também que eu já tinha um pouco de noção, né? Mas foi um crescendo aqui dentro, né? do que eu trabalhei. Então é mais ou menos por aí. É você ter boa vontade para assumir os erros, está dizendo? Fala assim, ó, tive 1000 séculos de erros, agora a partir daqui vai ser a primeira vida do resto das outras, né? Você teve projeções, algo assim? Sim, em 2006 eu comecei com algumas projeções patrocinadas, tá? E isso daí me fez começar a pesquisar mais, querer entender, vem cá, como é que esse cara está aqui? Esse cara sou eu, como é que pode? Eu estou pensando, sou eu, Geraldo, estou aqui fora, como é que pode sair? E isso aí foi patrocinado, está entendendo? Teve alguns extrapolacionismos do ponto de vista parapsíquico, está entendendo? Você se viu como um templário nas cruzadas, algo assim? Eu não me vi como quer dizer, depois que eu escrevi o verbete que eu apresentei, teve um povo que me visitou lá em casa, está entendendo? Né? Pode ser teve vocação, um pessoal né? que Alguma veio relação lá, tem. Né? Veio lá. Mas eu sempre tive essa relação porque os meus amigos imaginários, eles sempre foram, né, os cruzados, né? Entende? Eu sempre quis, eu com 2 anos de idade, 3 anos de idade, nós tínhamos uma cristaleira, né, antiga assim em casa, e a minha avó, muito católica, ela tinha lá o altarzinho dela com Jesus, Nossa Senhora, aquela coisa toda. Com 2, 3 anos eu ia rezar missa lá. Está entendendo? Com 4, 5 anos eu brincava, que estava nas cruzadas e tudo. Então, poxa vida, você começar desde cedo ter esse tipo de vivência, tá? Daí você vem aqui, você começa a pesquisar os links que me fizeram acreditar, né? Quando eu comecei a escrever verbete, eu só comecei a escrever verbete porque eu vim aqui no acoplamentário, e naquele acoplamentário veio um monte de sincronicidade, né, sobre a questão da templária. Está entendendo? E isso tudo me fez vivenciar, então é uma mudança. Então a gente vai fazendo a mudança de ego, depois a gente vai mudando o temperamento, que é um pouco mais difícil, né? Mas é uma sequência. Uma outra perguntinha sobre os templários, assim, você não viu algo relacionado com monarquia, não? Eu? Olha, provavelmente porque monarquia estão ali. Tudo ali, está tudo ali. Eram os filhos, os não herdeiros, que seguiam o caminho das cruzadas, né? Para conquistar o próprio caminho deles. Agora, eu particularmente também não tenho nenhuma retrocognição mais forte em relação a essa questão da monarquia. Não, eu só vi a pista quando você acabou de falar aqui. Não, eu sei, mas é porque existe aí, há um mês e meio atrás, eu vim fazer um trabalho de consciência terapia aqui, e uma das palavras que apareceram para mim, assim, muito gentilmente cedido pelos amparadores, foi déspota, está entendendo? Então, você acabou de dizer assim, estão aqui para me servir. Aí foi uma pista, sabe? Estou aqui para... Aí vocês falaram da fila do banco, lá do sim, caixa, não. Estão aqui para me servir. Isso daí é a ideia que eu tinha. É uma característica monárquica. Sim, com certeza. Né? Você acha, mas assim, não só isso, o religioso também acha que está aqui para todo mundo servir. O religioso. Né? Não somente a monarquia. Né? Monárquica. Está tudo ali junto. É uma super reciclagem, né? De temperamento, assim, combina com o tempo. Né? Porque se você fizer, e daí você elenca hipóteses do curso intermissivo,
né? Se a gente fez curso intermissivo, é porque a gente já começou essa reciclagem lá. Alguma coisa de positivo tinha para fazer o curso intermissivo. Isso aqui não só eu, todo mundo aqui que está aqui, né? Então a gente está trabalhando justamente essas ideias, que é para melhorar o processo aqui planetário. Concordo contigo, mas quando a pessoa fala, o outro falando, a gente consegue ver melhor. Eu com certeza. Ver isso muito bem em mim. Tanto é que estou aqui para fazer o curso sobre religiosidade. Então a turminha está toda aí. Meu grupo está todo Já está aqui, chegando, ó, né? A turminha está chegando. Está aqui. Mas faz parte, né? E a gente tá Mas eu acho que a gente não fazer tem esse vergonha de processo falar isso de daqui. reciclagem. Porque eu acho que aqui o fórum correto para a gente poder Sim. colocar essas situações. Porque nós somos tudo no mesmo buraco, não tem jeito. Sim, né? isso aí, às vezes, é importante esse debate para a gente poder um ajudar o outro. Será que tu não está vendo isso? Mas aquele outro detalhe não está despercebido, a coisa assim. Eu vi um detalhe aqui que eu achava que eu devia dizer, né? Não, mas provavelmente... E, por outro lado, assim, a troca no sentido da reciclagem, porque eu estou também nesse processo de reciclagem, e aí, assim, a troca de figuras, como é que tu está levando o teu processo? Né? Então, eu tenho curiosidade, me surgiu, porque reeducação é certo, mas assim, o detalhamento, o dia a dia, porque é no dia a dia que a gente consegue, né, reciclar. Não precisa ser sofrido, está entendendo? Sem sofrimento. Né? Sem sofrimento. Hoje, sem sofrimento. Né? Hoje a gente está mais, é o que eu estava falando, né, para a nossa amiga aqui, em off aqui. A gente, nesses últimos 1000 anos, eu acredito, né, eu admito que a gente fez coisa boa também. Só que agora, esse é o momento que talvez a gente tenha mais maturidade para escarafunchar algumas coisas do nosso passado que a gente tem como olhar. Né? Porque o grande problema é você encarar você mesmo e ver as melecas que você fez lá atrás. Né? Entende? Mas a gente já fez coisa boa também. A gente não é só essa coisa do belicismo, da briga, né? Mas o foco hoje, nessa vida, para mim, foi essa pesquisa. Eu tenho como mote de pesquisa justamente a antidogmática e o pacifismo. Né? Entende? Então... É autopesquisa de modo geral, né? Isso é importante. Ok, isso aí. Efeitologia, na página 40, na terceira linha. Poderia aprofundar o efeito paraeducativo da ação e reação? Karma. Pois é, eu assim, antes de estudar um pouco mais a fundo a matéria, eu achava que o karma ele era algo assim terrível, né? Imposto, né? Sofrível. Mas depois que a gente começa a olhar, ele na realidade ele é paraeducativo, né? Ele é educativo, ele faz você refletir o que você fez e faz tentar as mudanças, né, as recomposições necessárias a partir do que você fez. Agora, o mais importante é o seguinte, o karma sempre tem que ser positivo, porque, de per si, intrinsecamente, se o karma fosse negativo, se ele exigisse que você fizesse algo violento em si mesmo, ele não ia servir para te reeducar. Né? Então, por mais que você observe o karma enquanto violência, né, do universo, tem muita gente que acha que o karma ele é violento. Né? Entende? Na realidade, ele não é violento. Né? Porque na sua concepção, na sua intrinsecalidade, ele tem que ser positivo, porque ele que conduz a humanidade, a consciência e a evolução. Binomiologia, página 40, primeira linha. Poderia ampliar o binômio pseudo-paz, pseudo-defesa? É aquela coisa, é a ideia que a pessoa tem, que se ela estiver bem armada, ela vai se proteger. Né? Ela vai ficar num estado de tranquilidade. Né? Tá entendendo? Então, pseudo-paz, né? É uma paz mentirosa, uma paz enganosa, você tem uma pseudo-defesa. A melhor defesa, né, é você trabalhar a energia, é você ficar cada vez mais lúcido, é você ter um parapsiquismo cada vez mais aberto, não um parapsiquismo que seja assistencial, que seja cosmoético, e evoluir. Né? É a melhor defesa que você tem. Por quê? Porque você não vai conviver, você não vai trazer para perto de você, por causa da afinidade, né, alguém que seja violento. Né? É interessante você estar falando, para quem quiser estudar mais, no Homo sapiens Pacificus,
tem 100 provérbios mundiais bélicos e depois 100 antibelicistas. Então, por exemplo, tem esse aqui, ó, prepare-te para a guerra se queres paz, que é exatamente... Então, a partir da leitura desses provérbios, dá uma ideia do Holopensene. Então, vale a pena ler os belicistas e logo depois, o próximo capítulo, são 100 provérbios antibelicistas mundiais. Eu acho que esse estudo de provérbio é muito interessante para justamente pegar essa questão desse Holopensene que está por aí, né? Porque são as palavras que estão... E são provérbios mundiais, né? Que ocorrem em vários locais, né? Isso é verdade. Na Crescendologia, página 40, segunda linha, poderia elucidar o crescendo radical, sunitismo, o wahhabismo? Wahhabismo, sim. É justamente porque lá no Islã, o Islã foi dividido aí devido aos problemas de interpretação, políticos, enfim, né, os sunitas e os xiitas, né? Os xiitas é a parte do Irã, são os persas, né? O sunitismo ele graçou mais na região da Arábia Saudita. E do sunitismo ele cresceu para o wahhabismo, que é justamente a base da questão da jihad, né? Da guerra santa deles lá, né? Entende? De matar o infiel, de ter aquele processo da Sharia, que é o processo das leis canônicas deles lá, né, das leis religiosas. Então, esse crescendo, eu elenco aqui porque hoje em dia, uma das interpretações que faz com que o povo coloque bomba no corpo e saia se explodindo aí é justamente por causa do wahhabismo. Nessa linha, vamos lá falar de jihad. Estrangeirismologia, página 38, na segunda e terceira linhas. Poderia falar mais sobre a atuação atual do IRA, da qual se ouvia falar tanto há alguns anos? Olha, eu não tenho mais notícia do IRA, não. Eu acho que eles se aquietaram um pouco, né? O processo político na Irlanda do Norte deu uma baixada, né? Eu não tenho ouvido mais falar deles, não. O que eu pesquisei é da década de 70, 80, quando eles foram bastante ativos, justamente por causa da questão da Irlanda do Norte lá, né? Mas atualmente eu não sei nada deles, não. Fatologia, página 31. Continuando. Como eliminar em definitivo a jihad islâmica disseminada e enraizada hoje nos mais variados países? Eu acho que eliminar é uma das coisas, é difícil, justamente porque ainda existe no homem essa necessidade de ter religião. É uma necessidade doentia, é uma doença para mim. Mas, mesmo assim, ainda tem a necessidade de ter religião. Você tendo a religião, né, ela já é um pré-requisito para você ter violência. Né, justamente porque ela, de alguma forma, ela incita essa questão de fundamentalismo dentro da pessoa. Eu talvez pudesse aqui falar sobre a questão política, que a gente deveria ter mais igualdade social, tá entendendo? Essa coisa toda, diminuir a proteção americana com Israel, né? Mas não é só esse o problema, né? O problema é mais a fundo. Porque, veja, se fosse só isso, aquelas pessoas que nasceram no Canadá, que nasceram nos próprios Estados Unidos, que nasceram na Bélgica, que nasceram na França, que nasceram em vários países do Ocidente e estão migrando para lá agora para fazer a jihad, né? Não seria esse problema, porque aqui eles teriam todo o conforto, teriam toda a situação econômica estável, teria toda a educação, e mesmo assim, alguma coisa ficou vinculada na cabeça deles que eles têm que voltar para lá. Então, não é só isso. Né? Isso daí a gente tem que olhar de uma maneira mais ampliada do ponto de vista extrafísico, do ponto de vista evolutivo. Eu tenho por hipótese também, por tese, que enquanto existir religião, enquanto a religião é necessária para algumas pessoas, né, a gente ainda vai ter problemas de cunho religioso, né, e violentos. Então, isso aí não tem como você simplesmente dizer assim, é uma saída. A saída, né, do ponto de vista mais teórico, é para a reeducação. Né? Em alguns casos, talvez até a questão da transmigraciologia.
né, que eu abordo como terapêutica, você veja, tantas e tantas oportunidades, ainda a pessoa está siderada na ideia de que, né, ele precisa impor o padrão de pensamento dele sobre os outros e não dá jeito. Então, talvez a transmigraciologia seja uma saída para esse povo melhorar em outro lugar. Fatologia, página 38, terceira linha. Poderia falar sobre o papel do martírio dos santos católicos pelos mais variados motivos e o teobelicismo atual? Então, a ideia dos santos católicos, na realidade, do martírio deles, é o que patrocina, às vezes, esse viés, né, de violência, de sacrifício, porque quando a gente fala de violência, você tem que lembrar o seguinte, não é só a violência que o outro perpetra em você, mas é a violência que você perpetra sobre si mesmo. Né? No momento que você vai se martirizar, você está dando a sua vida por uma ideia deslocada. Né? Você está dando a sua vida... você está sofrendo, né, para mostrar que aquilo lá tem um valor muito grande para você. Então, é uma violência que a religião, do ponto de vista psicológico, ela endossa, né? Ela faz com que você sinta isso aí. Ou seja, Deus é bom, você está sofrendo, mas Deus quis assim. Né? E daí, quando eu estava na igreja, esse era um dos argumentos, né, que o povo falava lá. Deus é bom. Se você está assim, é porque Deus quer que você sofra. Né? Você tem 10 filhos, mas você não pode usar camisinha. Né? Entende? Você tem que ter mais 10 e sofrer com os 20. Né? Porque você, com isso daqui, você vai parecer São Sebastião, ou vai parecer São Pedro, que foi morto na caldeira, aquela coisa toda. Né? E tem um monte de loucura que os caras fizeram naquela época, né, para dizer que eles tinham fé. Né? E isso daí é uma violência contra si mesmo. Né? Eu não consigo mais admitir isso na minha cabeça que possa acontecer, está entendendo? Mas aconteceu e acontece muito mais hoje em dia do que a gente imagina. Talvez não dos moldes, né, assim, heróicos, mas no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né, na violência que você sofre e que você se autoimpõe, né, a partir da ignorância, a partir da educação alterada que você tem, né, porque você tem uma educação cultural também. Né, existe o viés cultural em tudo isso daí. Né, você tem os pais que já foram cristãos, você já tem os avós, e aquela coisa do sacrifício, o seu pai se sacrificou para você viver e tal, essa coisa toda. Na fatologia, na página 39, penúltima linha, desculpa, isso mesmo. Fatologia. Poderia opinar sobre qual foi o erro na tentativa da Primavera Árabe em defesa do Estado laico, iniciada na Tunísia e, na sequência, no Egito? Então, eu acho que a primeira coisa que foi lá foi a falta de cultura da democracia, né? Porque eles nunca tiveram um governo democrático lá. Ou você tinha uma ditadura militar, ou você tinha uma ditadura religiosa. Né? Então, talvez o grande problema fosse esse daí. E talvez a própria situação de quem estava conduzindo o processo, né? Foram presos, tudo mais. Então, né, acho que o que faltou lá foi essa cultura, né, de democracia que a gente não cria do dia para a noite. E o processo religioso, o processo de ditadura lá é muito forte, né? Então foi problemático. Agora, acredito que novos ventos virão. Né? Muito bom, Geraldo. Né? Oi. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre seu processo de reciclagem aqui na trinomiologia, quando você fala o trinômio, orgulho, prepotência e arrogância. E se você fez alguma reciclagem, você pode discorrer um pouco sobre isso aí? Essa questão aí? Em relação a você, a seu processo? O belicista, o teobelicista, sei lá, ele no fundo, eu acho que ele é inseguro, tá entendendo? Por isso que ele se apega muito às ideias de que tem um Deus do lado dele, né? Porque ele precisa se proteger. Né? Ele deve ter medo da morte, né? Ele fica pensando
a questão da baixa autoestima, né? Então, tudo isso aí envolve esse trinômio. E a pessoa belicista, ela tem esse viés, né, da insegurança, porque se você acredita que tem um Deus para te salvar, é porque você não confia no próprio taco, né? Entende? Isso daí, se isso daí passou comigo, certamente passou. Está entendendo? Né? Certamente passou. E essa reciclagem que eu fiz passa por aí, né? Passa por você, né, perceber que a única saída é você se melhorar, não tem outro jeito, né? Tá? Gostaria de saber como realizar a manobra do encapsulamento energético, como instalar e como manter, quais as indicações e benefícios dessa técnica. Olha só, primeiro eu vou te orientar que você pode olhar um verbete do professor Valdo que chama encapsulamento consciencial, tá? Que vai explicar o que é o encapsulamento, você vai entender o que é a técnica. Encapsular, se encapsular, quer dizer, você formar uma bolha, né, de autodefesa, isso, de modo patológico, muitas vezes a gente já faz, né? Que é, às vezes, uma reação energética de defesa, tá certo? Agora, o que a gente se propõe aqui de fazer de uma forma técnica é esse encapsulamento energético sadio e autopromovido, porque você pode também ter encapsulamento heteropromovido. O primeiro passo para você começar a realizar essa manobra é começar a fazer estado vibracional, porque ela requer um percentual de perícia no estado vibracional. Você vai ter que dominar as energias para você fazer esse encapsulamento por meio da sua vontade, tá certo? Então, tem várias técnicas energéticas para isso, para você fazer, mas eu vejo que a base é você cuidar do seu estado vibracional, tá certo? Então, a indicação é autodefesa. Por exemplo, a gente está falando aqui muito de belicismo, né? Dependendo do holopensene, você vai ter fazer uma assistência no holopensene bélico. Aí você vai entrar lá, você vai se encapsular e vai não se deixar influenciar pelas energias, tá? Começa pelo básico, estado vibracional. Tem vários cursos que ensinam a fazer a técnica do encapsulamento, mas eu vejo que o mais sério, por exemplo, se você pegar lá no Lex de Orto Pensatas, o professor Valdo fala o seguinte, vou pegar aqui para você ver. A blindagem energética efetiva da Consim é a manutenção das energias conscienciais homeostáticas. Então, obviamente, existe a perícia energética de você se encapsular, mas para isso você precisa ter a ortopensenidade. Sem a ortopensenidade, você também fica difícil de pensenidade. Você vai fazer, às vezes, um encapsulamento patológico, né? Então, senão você vai se encapsular com energia negativa, com assediador tudo dentro, né? Então, você tem que, a questão da ortopensenidade, que é pensar direito, pensar cosmoético, é isso que a gente está falando aqui. Pensar direito, pensando cosmoético, a gente consegue também se imantar dessas energias mais sadias e se manter rígido. Tá certo? Agora, já que você quer uma técnica de encapsulamento, o que você pode fazer é o seguinte, você tem que requer um domínio de energia, é como se fosse girando as energias em torno de você mesmo, como se fosse uma fita. Então, você gira as energias e para tentar formar essa bolha dentro de você. Tá legal? Vamos voltar aqui para o belicismo. Lá no morticídio, página 42. Poderia contextualizar o item 5, a cruzada, a albigense e o movimento religioso conhecido como catarismo. Tá. Aqui, assim, ó, os cátaros, eles eram, né, um grupo de pessoas que viveu na região do Languedoc, que é o sul da França. Eles, primeiramente, eles eram pessoas assim que chegavam nas aldeias mal vestidos, né, normalmente vestidos de pretos, né, vestidos de trapos, como o pessoal falava, e eles tinham alguns preceitos, né, que eles afirmavam que Jesus não era filho de Deus e defendiam a igualdade do homem e da mulher. Tá? Eles buscavam, de alguma forma, a simplicidade e a busca da pureza. Só que isso daí foi bem de encontro aos interesses da igreja daquela época, né?
Eles não acreditavam na autoridade papal, né? E a autoridade dos bispos locais não eram reconhecidos. Filosoficamente, eles acreditavam no dualismo, que era a questão que era questão espiritual era bom, o que era questão material era mal, né? Então tinha uma dualidade, um maniqueísmo muito grande no interior do pensamento dos cátaros, tá? O que aconteceu? Na região de Albi, lá no sul da França, isso aí perto de Toulouse, tem também uma cidade chamada Montségur, né? Em 1240, essa cidade, né, que era um dos centros, né, cataristas da época, né, ela foi invadida. As ideias dos cátaros, ela se sedimentou muito forte nessa região, né? Por isso que, de alguma forma, assim, a igreja se sentiu lesada naquela época lá. Então, o que aconteceu? Mandou-se para lá uma tropa de cruzados, né, justamente para erradicar, né, o que ele chamava de heresia cátara do sul da França. Para você ter uma ideia, em 1244, os líderes e mais de 200 seguidores foram mortos na fogueira. Só que eles foram cantando para a fogueira, né? Eles mesmos se imolaram, né? A questão do martírio que a gente estava falando há pouco tempo atrás aí. E assim, ela foi complicada porque o morticídio lá foi muito grande e a ordem que veio, né, do bispo local era a seguinte, né? Mate todos, né? Depois Jesus Cristo vai saber quem é cristão e quem é cátaro e lá vai dividir o negócio todo, né? Então foi muita gente que morreu entre cristãos e cátaros, mas ela como heresia ela só foi erradicada com a Inquisição, né? Com a Inquisição eles conseguiram erradicar o catarismo, né, do sul da França. Geraldo, aproveitar a oportunidade. Na página, parabéns pelo verbete, Obrigado. muito rico. 38, na fatologia, na quinta linha, ali, a representação divina da monarquia. Você poderia expandir mais? É que, na realidade, o que acontece? O rei, né, na Idade Média, principalmente, essa ideia se sedimentou mais na Idade Média, o rei era o representante de Deus na Terra também, né? Tanto que, na hora da coroação, quem coroava o rei era o bispo, né, da região, né, o cardeal, enfim, o papa. Ele que dava, era a igreja que dava como é que chama? Autoridade, né, para o monarca governar. Então, eles tinham essa relação, né, de sendo também representante de Deus na Terra. Né? Porque, se você observar a ordem que existia naquela época, na Idade Média, né, o povo rezava, os lordes, né, brigavam, né, e a igreja marionetava todo mundo. Né? Assim que funcionava o processo. Então, digamos assim, que era uma terceirização da igreja, né, a monarquia. Continuando na patologia, na página 39, também gostaria que tu expandisse. Aquela ali de baixo para cima, a terceira linha, a cerimônia religiosa de depositar flores no túmulo do soldado desconhecido. Queria entender mais esse processo que a gente vê muito na Argentina, né? Pelo menos eu, né? Isso aí, na realidade, tem em quase todos os países. Né? Você tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem toda a Europa, tem isso aí justamente nos dias, por exemplo, o dia D, né, quando os Estados Unidos conseguiram, os ingleses invadir a Europa, você tem no dia do final da Segunda Guerra. Né? A ideia do soldado desconhecido é você prestar uma homenagem a todos os soldados que lutaram. Né? Agora, eu coloco aqui como cunho religioso, porque aquilo lá é uma cerimônia, um ritual. Né? Entende? Então, por isso que eu coloco sobre o cunho religioso aqui. Está entendendo? Posso fazer mais uma, aproveitando a oportunidade? Em Principiologia, também na página 39, ali, a privação do princípio da autocrítica. Eu acho isso muito importante, né? Que tem a ver com a questão do...
Né, Não, é importante, sim. Importante, porque se você perde autocrítico, você perde o senso de pesquisa, você perde o senso de querer questionar as coisas, você perde o senso de querer mudar, que é a tua crítica, né, de você fazer uma análise de como você está como consciência, né, no momento atual, no momento evolutivo, né? E toda vez que você encara qualquer tipo de aspecto da tua vida de uma maneira religiosa, ou seja, aceitando e não questionando, né, você de alguma forma ainda tem algum resquício do pensamento religioso. Então, se você tem que ter esse princípio da autocrítica, né, para você poder sempre estar buscando as análises, fazendo os cotejos, analisando as coisas, né, de uma maneira mais ampla, né, e evitar que você fique aceitando as coisas, o mundo como ele é. Né? Obrigada. Nada. Vai? Pode seguindo. Patologia, aqui é a terceira, já é a segunda para a terceira linha, o estigma, grupo kármico das beatices irracionais repercutindo multidimensionalmente. Podia falar mais um pouco sobre isso, como é que você vê? Assim, ó, a gente sempre tem que entender o seguinte, quando a gente tem um grupo no intrafísico que está elaborando um holopensene, você também tem um grupo no extrafísico que está mantendo esse holopensene ativo, né? Incentivando energeticamente que esse holopensene não caia em desuso. Né? O que acontece no pensamento religioso, como qualquer outro pensamento, isso aí acho que é uma característica cósmica, né, universal, dessa questão de você manter o holopensene. Por exemplo, aqui a gente está mantendo o holopensene e está tentando, junto com os amparadores, ampliar essa coisa que é uma questão cosmoética. Agora, do ponto de vista religioso, você tem as condutas das pessoas que muitas vezes são influenciadas e marionetadas pelas consciências que já dessomaram, mas ainda que não saíram daquele pensamento religioso. E, de alguma forma, né, está lá produzindo ação em alguma determinada forma de agir. Né? Por exemplo, a reza do terço, ou a autoflagelação, ou você ir lá acender uma vela para o defunto, né? Rezar um Pai Nosso. Continuar dentro do processo. Exatamente, continuando dentro do processo. Acender a palma benta no dia que tem trovoada. Né? Geraldo, essas aqui, crendices daí. da penúltima para a última linha, então aqui é a saída do belicismo religioso a partir do parapsiquismo lúcido assistencial. Aí você pode colocar um pouco mais aqui? É justamente isso que eu estou tentando fazer na minha vida, né? Tá entendendo? É melhorar, né, o meu parapsiquismo, é melhorar a forma com que eu percebo o meu meio ambiente, prestando atenção mais nesse meu entorno, né, do ponto de vista da minha intrafisicalidade, do ponto de vista da minha extrafisicalidade, para justamente produzir uma ação mais cosmoética, uma ação mais produtiva na maneira com que eu me manifesto. Né? Sim, a sua ação principal você vê através da TENEPS, então, que você falou há pouco. A TENEPS é uma delas, mas agora, aquilo lá tudo vem de arrasto. Né? No momento que você está trabalhando com parapsiquismo, no momento que você está dando aula, no momento que você está aqui na TENEPS, você está tendo, né, as repercussões, tudo isso aí forma o parapsiquismo. Né? A TENEPS é um aspecto do negócio, né? Mas daqui a pouco você começa na TENEPS ter os processos de clarividência, você começa no dia a dia perceber, né, o pensamento de terceiros que está entrando você está conversando com alguém, você começa a vir as ideias que talvez venham ajudar a pessoa. Tudo isso aí é parapsiquismo, né? Entende? O grande problema é que as pessoas não percebem, né? Elas não prestam atenção nas coisas. Né? O parapsiquismo, assim, na prática é difícil, teoricamente é muito fácil, é só prestar atenção. E você consegue perceber quando a influência é muito mais forte do que o teu processo de reciclagem? Assim? Como é que é? Você consegue observar aquela influência ainda mantenedora, né? E você consegue separar? Sim, eu já consigo fazer isso. Né? Eu já sei quando tem boi na linha, quando a coisa está mais tranquila, quando é amparador, quando não é amparador, isso aí eu já tenho Sim, isso né? É importante. Né? Entende? Mas é um crescendo, isso aí acho que só estou como diz o professor Val, no princípio do início do começo, né?
Estamos todos né? ainda de até sair. chegar na desperticidade, Né? a gente já domina essa autodefesa. Né? Mas isso daí é o caminhar para a desperticidade, né? Daí lá eu acho que você fica totalmente refratário, né? Agora você ainda tem, muitas vezes você se deixa levar, né? Outras vezes não. Então é muito do dia a dia, né? E uma coisa séria, aí entra a pergunta do colega lá do autoencapsulamento, né? O autoencapsulamento, já que ele pediu indicações também, ajuda a manter esse equilíbrio. Porque às vezes a pressão holopensênica vem, as pressões dos holopensênicos. E o encapsulamento é que vai ajudar a manter a rigidez e a defesa. Então, encapsular o seu quarto de dormir, encapsular o local que você trabalha. Então, são formas também de você manter aquele holopensene mais rígido, sem intrusões e minimizar essa pressão. Porque a gente tem a pressão de consciência. Você está trabalhando, né, nesse processo. Aí você tem que conviver com pessoas super religiosas, familiares, ambientes. Respeitar, as pessoas têm opções. Continuar respeitando e não se deixar. A gente tem que pensar que a religião ela é útil e importante para determinadas pessoas. Então, a gente respeita a opção dessas pessoas. O que elas querem para a vida delas está ok. Sim. O que a gente está falando é que existem outros caminhos. Porque assim, aqui eu estou colocando, né? aquilo que eu admito hoje, né? Colocando que para mim isso aí não serve mais agora. Exatamente, né? mas tem gente que algumas precisa. Pessoas, né? Então agora, o mais importante, sabe, isso daí foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu percebo assim, quanto mais você se irrita com o processo, mais você está dentro do processo. Isso não tenha dúvida. Tá? No momento, né, que eu começava a até ver meus colegas que ainda, porque tem, assim, depois de 20 anos encontrei algumas pessoas que conviveram comigo de seminário. E daí eu estava olhando para eles e falei, puxa vida, eles saíram do seminário de corpo, mas ainda estão de alma lá dentro. Porque as ideias ainda estão todas naquela coisa toda. Mas a psicologia já diz isso também, né? Por exemplo, é famosa essa história, né? Que o ex-fumante é mais chato do que quem não fuma. Então, o ex-fumante não aguenta mesmo aquele cheiro do cigarro. Então, agora, dentro da parte psicológica, né? Então, aquilo que te irrita muito em alguém, abre os olhos, os para-olhos, porque provavelmente é aquilo que você tem, porque senão você respeita aquilo da pessoa, tem direito dela, tá tudo certo. Se começou a irritar demais, abre os olhos. Mas esse é o caminho inicial. Sua, esse é o caminho inicial. Aí, autopesquisa, né? Peraí, se eu estou irritado é porque tem coisas minhas ainda ali que o outro está espelhando, de certa forma. Então, assim, é uma das coisas que hoje eu vejo, e por isso que eu falo da reciclagem, que hoje eu já não tenho, né, problema de conviver com gente religiosa, ou de admitir que a pessoa precisa de religião. Você não precisa ficar fazendo convencimento. Não, de forma alguma. Aí fazer a mesma coisa. Aí você daí entra, não. Aí estamos na mesma linha. Eu não convenço ninguém. Nossa linha é não, outra, eu não convenço ninguém. Experimente. Já fiz bastante catequese. Chega, né? Muita homilia, não, né? Tá doido. Muitas homilias na vida. Vamos lá. Na legislagia... você já terminou? Sim, desculpa. Na legislagia, página 41, primeira linha. Poderia explicar a lei da blasfêmia e depois a lei da Sharia? Então, a lei da blasfêmia e a lei da Sharia, né? Sharia, são leis canônicas próprias do Islã, né? Então, se algum dia você vê uma mulher sendo apedrejada no Islã, é porque eles aplicaram as leis da Sharia, né? A Sharia, sei lá. Acho que vale os dois. E então, no caso do Islã, você não pode, tem situações, aqueles 7 países lá, se você falar que Alá não existiu, ou se você fizer uma charge de Maomé, né, isso aí para eles é uma blasfêmia. Né? Você vai ser perseguido até o momento que eles vão te matar. É o que aconteceu com o Salomão Rushdie, lá, com o livro, né? Ele está escondido até hoje porque ele sabe que vai ter fundamentalistas islâmicos que vão querer, né, assassiná-lo, justamente para manter o equilíbrio da Sharia. Né? Eles, teologicamente, dentro da teologia islã, eles não estão cometendo nenhum ato anticosmoético. Para eles, aquilo lá
eles toda estão uma defendendo o fundamentação processo, ideológica, uma né? fundamentação teológica. Então, se você blasfemar, se você disser que Allah não existe, qualquer coisa que vá contra os princípios religiosos desse tipo de povo, aí eles vão te levar à forca, né? Tá? Veja o que aconteceu com Charlie Hebdo, né, na França. Então, tudo isso aí é a lei da blasfêmia, né? Blasfemou é morto. Geraldo, parabéns pelo teu verbete. Obrigado. Na página 39, a terceira linha, de baixo para cima, tem um item aqui assim, ó, o atraso provocado à evolução científica. Eu quero colocar a pergunta da seguinte forma. Onde que você falou? Desculpa, meu querido. A terceira linha de baixo para cima de enfatologia, lá no 39. Tá, o atraso provocado à evolução científica. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Tá. Há uma hipótese, por exemplo, que a evolução tecnológica na Terra, do tipo assim, visitas interestelares, visitas em outros planetas, ela não é permitida ainda em função do belicismo que existe aqui no planeta Terra, em função de que o belicista ele sempre está em busca de exploração. Tem alguma coisa a comentar a respeito? Olha, eu particularmente eu não fiz nenhum link do belicismo religioso com alguma outra forma de vida extraterrestre. Está entendendo? Eu não posso te afirmar nada em relação a isso. Mas, assim, do ponto de vista da extrafisicalidade, deve ter gente menos evoluída e mais evoluída que a gente, né? Entende? E no momento que você está fazendo contato com um amparador, evoluciólogo, serenão, você está fazendo contato com extraterrestre, né? Eu acho que até a gente já é meio extraterrestre, né? Porque a gente acha que certamente já veio transmigrado. Nós não somos animais nesse planeta. Mas assim, Geraldo, tecnologicamente, uma visita de tipo deslocamento em tempo zero de um planeta para outro, como se lê em lendas, né? Sim, evidentemente não se tem teoricamente você pode existir as dobras, que eles falam de dobra estelar e coisa, né? Que Einstein acho que pensou alguma coisa como se fosse túneis, né? Que levariam, né, você de um lado para o outro, tá? Mas daí o que tem a ver com o belicismo? É que o belicismo impediria esse acesso a essa tecnologia em função exatamente do domínio de... Por hipótese o que você fala tem, por hipótese o que você fala tem lógica, né? Agora a ideia que eu coloquei aqui não foi essa, tá? Mas é uma coisa para pensar, né? Mas é uma coisa para pensar, tem lógica, né? Até porque todo filme que tem, geralmente, né, estão conquistando, vem extraterrestre para conquistar aqui, né? Há muitos filmes, né? Na taxologia, na página 42, poderia falar mais sobre os itens maniqueísmo, que é o 10, e depois tem outro. Então, lá em taxologia... Só um minutinho aqui, deixa eu organizar as coisas. Taxologia... Tá, um é o maniqueísmo. E o 10. E o 10 o que é? Maniqueísmo. Ela quer falar sobre o maniqueísmo. Falar mais sobre o maniqueísmo. Então, o maniqueísmo, na realidade, é aquela ideia do bem e do mal, né? Não existe o cinza, né? E o cinza não pode também não pode existir. Ou é muito uma coisa, o 880 do dia. Não tem os tons de cinza, nem os azuis, nem os beges, tá entendendo? É preto no branco mesmo, né? É o pensamento dicotômico. Exatamente, é a dicotomia. E eu coloquei como exemplo a madrasa e a ordem do dia justamente por isso, porque elas são maniqueístas. A ordem do dia dentro do quartel, ou você respeita aquilo lá, ou você vai para a cadeia. A madrasa, que é a escola fundamentalista, né, que ensina o Alcorão, ou você aprende aquilo lá, ou está fora do contexto. E o outro que quer saber é o 18, que é o salvacionismo. Explica também. O salvacionismo aqui é aquela teoria, ou aquela hipótese, aquela tese, né, de que a religião, né, ela salva, né, que você precisa ser salvo, né? Todo mundo aqui na Terra tem que ser salvo. Isso aí começou porque, segundo a teologia cristã, né, Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele veio para salvar todo mundo, né? Então você simplesmente replica essa ideia, sob o ponto de vista da religião. Sob o ponto de vista
do belicismo é o ato heróico, né? Você está salvando o seu companheiro, você está dando a vida numa guerra por alguém, né? Então, isso é incentivado, né? O próprio establishment, palavrinha difícil, o governo, né, de uma forma geral, incentiva que as pessoas virem buchas de canhões, né? Tá entendendo? Para salvar a nação. Então, tem a ideia, né? Tá por trás de tudo isso aí, tem a ideia do salvacionismo. Agora a gente vai lá para a paradoxologia, na página 41, é na página anterior. E eu acho esse paradoxo muito interessante. Ó. Poderia expandir o paradoxo. Dias de erro, anos de retratação, séculos de recomposição. Isso aí é bom, né? Isso aí é bom. Bom para não dizer que ele é preocupante. O que eu vou falar disso aqui, gente? Olha só. Eu acho que é aquela coisa, quando a gente começa a fazer a nossa autopesquisa, isso aí acho que todo mundo, a gente começa a perceber, né, uma coisa, tá? Que o erro dói. Né, e dói bastante. Por quê? Porque a gente já poderia estar muito mais adiante, né, se a gente não precisasse ficar reaprendendo as coisas sempre, né? Eu fico imaginando, né, eu me coloco agora eu aqui como consciência, quantas e quantas vidas eu tive que ficar repetindo, tá? Repetindo as coisas, vivendo no mesmo erro, pensando as mesmas coisas, agindo de forma torpe com as mesmas pessoas, né? Quantas vidas eu fiquei fazendo até saturar, isso? Né? Até saturar. Pois é. Daí, com isso, não tem jeito, você vai precisar se retratar. Você não evolui até você limpar o teu quintal, né? Entende? E isso daí não leva dias, leva anos, né? Tá? E a recomposição... Às vezes vidas. Às vezes vidas. Como tá dizendo aqui. Né? Como a gente fala. E séculos de recomposição, porque... não é de hoje, né, que a gente está fazendo isso aí. Se a gente for pensar o quanto a gente já viveu, e um argumento, né, só para chancelar isso aqui, se a gente tivesse numa situação melhor, a gente não estava aqui marcando passo, né, a gente já estava muito mais adiante. Né? Acho que mais a ideia é essa daí. Interessante. Eu sempre recomendo, tem o verbete Interprisiologia, do professor Valdo, e também tem o capítulo 562 dos 700 experimentos. E ele fala justamente daquelas estágios, da interprisão grupocármica, esse conceito, né? O que é interprisão grupocármica? As pessoas, elas começam a errar juntas e elas ficam presas juntas e elas vão precisar recompor isso que fizeram, né? Então, é a lei da ação e reação que você falou lá atrás, né? Então, é interessante aprofundar nesse tema. E agora, sob o ponto de vista religioso, né, fica mais difícil, porque também, né, do ponto de vista religioso e bélico, né, talvez sejam dentro da, como o povo gosta muito de falar, dentro da CCCI, acho que é monarquia, é belicismo, né, e é religião. Tá entendendo? Acho As três coisas estão ali juntinhas. Estão bem juntas, né? Na sua opinião, parafraseando o professor e escritor Marcelo da Luz, quando, na sua opinião, a religião vai terminar? Pergunta simples, né? Olha, Marcelo, eu acho que fez um livro para falar disso. Eu acho que termina no momento que você decide que termina para você. Perfeito, mas né? a nível individual, né? Ela é individual, ela não é... Eu não acredito em... Como é que chama? Em aquela coisa da massa, tá entendendo? Toda massa é burra. Tudo começa a partir de você, né? Tudo. Então, não tem como você mudar o planeta se você não começar mudando por você. A religião só vai terminar no momento que você admitir para você mesmo, tá, que ela, enquanto um valor, ela não é mais necessária para você se manifestar cosmoeticamente. Né? Daí termina. Muito bom. A superação do belicismo religioso seria um dos focos de trabalho da reurbanização extrafísica em curso na Terra? Eu acredito que sim. Né? Um dos vieses, né? Você pode ver o que está acontecendo agora na Europa, né? Esse povo todo que está sendo reurbanizado, que está emigrando de volta, né, para a Europa. Isso aí não é de graça, né? Entende? Tudo aquilo que o povo europeu pilhou,
durante séculos, agora está É a simplesmente... lei da ação e reação. Lei Tá da lei da voltando. reação, está voltando para eles. Então, eles têm que acolher da melhor maneira possível isso aí e integrar. Um dos maiores erros, por exemplo, que aconteceu na França foi que ela nunca integrou o povo muçulmano, né? Eles vivem como cidadão de segunda categoria, né? Se eles integrassem, talvez, né? É o que acontece, por exemplo, no Canadá, que eu tive a oportunidade de conhecer. Lá existe uma integração, né? Tá? O Brasil é outro exemplo de integração. Aqui tudo se integra, tudo se mistura, integra, né? O né? respeito, né, de certa Então é mais ou menos por aí. Mas certamente a reurbanização está trabalhando muito com isso daí. E assim, eu acho que a partir de agora, a partir desses próximos 100 anos aí, é um momento decisório para esse tipo de povo, né? Esse tipo de pessoal ainda que está, né, vivendo dentro desse holopensene teobelicista, né? Ou se ajusta, ou, né, como o professor Valdo falava, o hospital é logo ali. Até menos, né? Vamos torcer para ficar até 2075, que dá seja. menos de 100 anos. Que seja. Né? Na sua pesquisa, quais têm sido as estratégias da equipe de Reuberts para essa questão específica? Você tem alguma hipótese, alguma coisa? Equipe da Reuberts. Olha, eu acho que a primeira delas foi justamente separar esse povo, né? Tanto que teve gente nascendo em vários locais que hoje está voltando para lá. A outra... A gente só vê os que voltam, os que não voltaram, a gente não vê, a gente não enxerga, né? A gente não sabe percentual. Esse daí, do ponto de vista, né, por exemplo, que a gente está falando muito por causa do problema do povo lá do Islã. Agora, do ponto de vista da nossa vivência aqui ocidental, né, você tem a própria tecnologia, você tem a própria ciência, você tem o próprio encontro de pessoas nesse mundo, porque aquela coisa, talvez há 300, 400 anos atrás, você ia encontrar 40, 50 pessoas, né, na tua vida inteira. Hoje você tem contato com internet, você tem contato com tecnologia, você tem contato com um mundo odierno, né? Então, isso daí talvez ajude as pessoas a sair desse processo, né? a se perceber que são capazes de fazer a coisa sozinhas, sem a necessidade de Deus. E são capazes de fazer as coisas sozinhas, sem a necessidade de dar um tapa na cara do outro, né? Que tem espaço para todo mundo conviver dentro do planeta Terra. Pode-se dialogar, né? Conversar. Pode-se. Então, eu acho que por mais que exista esse pessimismo em relação ao que acontece no mundo, a tendência é justamente melhorar, né? A partir do momento que a pessoa começa a se olhar para dentro, começa a se perceber como gente, começa a entender que tem um mundo inteiro para conhecer, que tem um monte de coisas que você pode fazer, você não precisa ser mais o sapateiro porque teu pai era sapateiro, né? Entende? Então, isso daí vai cada vez mais abrangendo uma maior parcela do planeta, até chegar um momento que a gente não precisa, daí de uma maneira grupal, né? Não precisa mais de religião e não precisa mais de briga, né? Porque o Estado Mundial ele não vai precisar de exército, né? O Estado Mundial não vai precisar de você dar tiro. As coisas vão acontecer a partir da diplomacia, a partir do paradireito, né, a partir do convívio mais sadio. Geraldo? Oi. Aqui no Efeitologia, tá, você colocou aqui no último, o efeito admoestador da inteligência evolutiva, né? Por que seria? É porque quando você começa a entrar no holopensene da inteligência evolutiva e admitir para você a inteligência evolutiva, porque eu percebo que tem muita gente na ciência que fala de um monte de inteligência, mas a inteligência evolutiva eu só consegui escutar aqui. Quando você começa a perceber isso daí, ela começa a te dar sinais, por isso a demonstrador, ela começa a te dar sinais que você tem a eternidade para evoluir. Se você evoluir mais rápido, melhor, né? Entende? Mas ela te dá os sinais de que você não precisa ficar preso àquelas ideias, né, que já são anacrônicas, que são alteradas, né, que não são mais propositais para a época que a gente vive, né, para o momento evolutivo que a gente vive. Que eu entendi a demonstradora assim como ameaça. Não. Do ponto de vista positivo. Positivo, sim. Né, de dar um clique, de dar um cliquezinho assim na gente. Sim, entendi.
Tá ok. Porque a gente pode admoestar com sutileza, com gentileza, tá entendendo? Uma certa... Você pode se discordar, é bem administrar discordância. É. Você pode discordar sem precisar sair batendo na pessoa, né? Na página 42, na culturologia, a última cultura, a cultura da ignorância. Se você pudesse fazer um contraponto nessa cultura da ignorância e, ao mesmo tempo, para se formar, vamos dizer assim, um padre, um teólogo, ele tem que estudar muito. Sim. Como é que você poderia fazer esse contraponto? Sim, mas vem cá, mas o que você estuda é útil? É justamente isso, né? Qual a utilidade do que você está estudando? Né? Se você tem como é que eu digo, um contexto baseado numa mentira, esse contexto é verdadeiro, né? Então, né, você fica focado apenas naquela ideia, né, fixa, né, que o teu formador, vamos dizer assim, quer que você tenha. Você não abre a cabeça, você não tenta olhar além das fronteiras, né? Entende? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, realmente parece um paradoxo, mas no fundo eu acho que não é muito, não, né? Porque eles convivem com aquilo lá já há muito tempo. Então, teologia, veja só, você quer conhecer a mente de Deus, vê coisa mais boba, bobagem, né? Sei lá. Seria ignorância, então, com relação à inteligência evolutiva que você estava Não comentando? tem nada a ver pouco, com a inteligência né? evolutiva. Né? A teologia não tem a ver com a inteligência evolutiva. Né? Porque a inteligência evolutiva ela traz o contexto para a prática, para a teática, enquanto a teologia nada mais é do que a reflexão, no caso dos teólogos, sobre as essências de Deus. É algo mateológico, para lá de longe. Acho que o mais sério que a gente tem que pensar é a questão da mateologia. Sim, né? mateológico. Pensar que tem coisas que não dá para a gente estudar. Então, não adianta ficar, é melhor você estudar uma coisa, seria prioritário estudar uma coisa mais prática, que vai ter uma utilidade hoje, na sua vida hoje, do que buscar uma informação que hoje, reconhecer que hoje nós não temos condições de saber. A questão da causa primária. Hoje, nós entendemos que nós não temos condições de avaliar isso. Então, a gente parte do princípio que existe, mas vamos ver o que tem de prático hoje. Eu acho que essa que é a grande diferença. Só para terminar, assim, nesse caso aqui, uma das coisas que eu usei para ficar mais tranquilo em relação a isso, foi o seguinte: está criado, pronto, nós vivemos a criação. Agora, como foi feito, como aconteceu, será que ele existe, será que não existe, será que... Né? Isso daí tudo, para mim, passou a ser secundário. Vai ter um momento que a gente vai poder estudar isso com mais conhecimento, mas hoje... E olha, eu estou feliz por causa disso, estou feliz assim. Estou feliz assim. Quer perguntar? Falando em cultura, também existe a hermenêutica religiosa. Sim, que é a interpretação dos fatos e coisas, né? Mas dentro da cultura também eu queria só perguntar, a cultura da castração aqui você usou como simbólica ou das ideias ou não, é mais simbólico, sim. Simbólico. É mais a questão da castração mais psicológica, né? Tá? Porque eu não... tanto no quartel quanto na igreja, né, você é castrado. Sim, porque... né? E isso daí também você leva para o resto da sociedade, né? Ela é forte na sociedade justamente por causa das inculcações religiosas, né? Tá? Daí você se sente castrado mesmo, né? Certo. Você não consegue ser aquilo que você deveria ser. Que era alguma religião que praticava castração. Não, eu acho que castração mesmo, a única que teoricamente pratica é o Islã, por causa da questão da infibulação. Para mim, é um tipo de castração. Tá bom. Então, podia encerrar com a ampliação da frase enfática? Vamos lá. Que resume, né, além do que se falou da questão da descrenciologia, né, a reeducação. Deixa eu anotar a frase enfática aqui para mim relembrar. Só por favor. Tá, a religião, o poder bélico e a fé cega constituem megapatologias a serem extirpadas por meio da reeducação consciencial, utilizando o princípio da descrença como norte evolutivo. Acho que foi mais ou menos a tônica que eu quis passar aqui, tá entendendo? Que é através da reciclagem, né, da reciclagem que a gente faz aqui, né, que é uma reciclagem que te reeduca, né, que dá um megafoco, ele te dá um posicionamento para você ir adiante. Então, com isso daqui, você consegue, né,
eliminar, vamos dizer, da tua vida, da tua manifestação, o processo religioso, né, e o processo bélico. Né, tá? Não sei se respondi a tua pergunta. Sim. Então, tá bom. Então, agora eu só queria mostrar aqui o livro, né? Ó, chegar, tá dando para ver. É o Homo Sapiens Pacíficos, esse livro que nós falamos aqui. Então, para aprofundar essa questão do belicismo, como que a Conscienciologia entende o belicismo, e é interessante que é um tratado, quer dizer, ele tem várias páginas, ele vai fazendo realmente um levantamento detalhado de toda a história do belicismo, e termina com a questão do serenismo, que é o contraponto, que é com a paz. Então, a gente mostra como que se pode caminhar desse belicismo até chegar num processo de pacificação maior. Então, a gente recomenda esse livro para todos. Agradecemos ao verbetógrafo pelo debate de hoje. A gente Esperamos que agradece, os próximos verbetes. Tá certo? Eu também quero agradecer a todos aí, né? Foi muito bacana. Esperamos aí as próximas vindas, né? As próximas vindas a Foz, trazendo seus verbetes. Agradecemos aqui aos tertulianos presentes, aos teletertulianos sempre firmes aí do outro lado, os paratertulianos e até uma próxima oportunidade, ok? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 28 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Terezinha Mello com o primeiro simpósio de pesquisas monárquicas do CAEC, professor Amaro Krob com a qualificação tenepsista da ICEDA Teneps, o Cláudio Garcia com o curso acoplamentário do CAEC e a Sueli Alves sobre os laboratórios do CAEC de autopesquisa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Amanhã estaremos iniciando o primeiro simpósio de pesquisas monárquicas. A abertura das 15h30 às 16h30 será aberta. Haverá uma palestra de abertura com o professor Dr. Rodrigo Bonciani, da UNILA, com o tema As Monarquias Ibéricas no longo do século XVI. No simpósio, serão apresentados trabalhos que abrangem desde aqueles que partem da abordagem acadêmica, focado nos estudos historiográficos, assim como aqueles embasados na neociência e conscienciologia, trazendo conceitos da parahistoriografia, entre outras especialidades. O local será no Hotel Mabu Interlúdio. Para maiores informações e para a inscrição, você pode ligar para a recepção do CAEC, 45 35 25 26 52. Estejam todos convidados. Obrigado pela oportunidade. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para o curso Qualificação Tenepsista, que vai acontecer no dia 5 e 6 de novembro deste ano. Será no sábado, das 9 às 12 horas e das 15 às 18, e no domingo também das 9 às 12 e das 15 às 18. O local é lá no Discernimento, na sala 205 da ICTNEPS, e o curso não tem pré-requisito. O curso será ministrado pelo professor Flávio Amado, pela professora Isilda Frezenzti e pela professora Silvia Beló. É um curso de qualificação tenepsista, vai falar sobre domínio bioenergético e a prática da TENEPS, Código Pessoal de Cosmoética, amparador extrafísico da TENEPS, indicadores da evolução interassistencial e TENEPS avançada. Convidamos a todos para não perder esse curso, é um curso muito bom para os tenepsistas de qualquer nível, qualquer estágio. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. A gente gostaria de convidá-los a participar do curso acoplamentário no CAEC nos próximos dias 22 e 23 de outubro. É o complementário que acontece ao sábado e domingo. Tá? A temática será Amizade Raríssima, com os professores epicons Mabel Teles e Flávio Bononato. Muito obrigado.
Olá a todos, tertulianos e teletertulianos. Em nome dos laboratórios do CAEC, convido a todos a utilizarem as instalações dos nossos laboratórios, que são 17, que permitem a nossa autoexperimentação prática. Venham todos participarem efetivamente dos laboratórios. É uma oportunidade única de você, autopesquisador, identificar as suas lacunas e os seus trafores. Venham todos, sejam bem-vindos. Inscrições no CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo nosso site caec.org. E para amanhã teremos o verbete Nascente de Água Doce, da especialidade Ecologia, da verbetógrafa Jacinta dos Santos. Aguardamos todos vocês nos próximos encontros das tertúlias. Obrigada.